E o meu marido que me obrigou a engravidar do irmão dele. Isso mesmo, eu fiquei grávida do meu próprio cunhado. E essa história rendeu tanto, mais tanto, que vocês não fazem ideia. Eu vou contar tudo, do começo ao fim. Mas antes disso, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, que me ajuda demais. E também para você me seguir em todas as redes sociais, que é Era Uma Vez por Maria Angélica, tá bom? Bom, vamos lá, né? Quando eu e o Eli começou a namorar, assim, logo no início, ele já me contou a história que ele não poderia ser pai. Ele teve um problema de saúde lá na infância e esse problema acabou deixando ele estéril. Mesmo assim, eu quis casar com ele, porque na época eu era muito apaixonada e também, até então, nunca tinha sido meu sonho ser mãe e blá blá blá. Então, assim, eu não vi problema em relação a isso. Tanto que a gente se casou. Depois do casamento, eu nunca tinha questionado, ai meu Deus, agora eu não vou poder ter filho, sabe? Nunca tinha pensado em adoção, em inseminação. Só que aí, no ano de 2002, eu fui chamada pra gente poder visitar um orfanato. É que é assim, eu fazia parte de um grupo na igreja que fazia vários projetos sociais para orfanato, moradores de rua. Inclusive, nessa época, a gente estava arrecadando brinquedo para poder doar para as crianças desse orfanato, porque era final de ano e todo final de ano a gente fazia isso. Eu já tinha feito outros projetos para esse mesmo orfanato, mas nunca tinha ido lá. Enfim, né? Resolvi ir, a gente foi, a coordenadora do local lá recebeu a gente muito bem. Como no grupo que eu fui visitar também tinha outras pessoas que não conhecia, ela saiu mostrando pra gente o lugar, sabe? A instalação lá, cantinho por cantinho. E aí, quando a gente tava passando no corredor, que dava dos quartos pro pátio, tinha um bebedouro bem no meio desse corredor e tinha uma menininha eu não me lembro exatamente a idade dela, mas ela era pequena, ela deveria ter, assim, uns 4 aninhos, eu acho. Quando essa menina me viu, gente, ela largou o copo que ela tava na mão, ela deu um sorriso de um canto ao outro e veio correndo pra cima de mim, pulou em cima de mim, me agarrou e ficou me abraçando assim de uma forma, de uma conexão que eu não sei explicar para vocês. O meu coração acelerou e eu não entendi aquilo e eu pensei assim, será que isso é uma adoção? Será que essa menina me adotou? Será que eu tenho que adotar ela? E a menina não me largava, sabe? Eu senti um amor naqueles bracinhos dela me apertando como que eu posso explicar? Como se eu fosse mãe dela e tivesse, sei lá, alguns meses que ela não me visse e tivesse com muita saudade. Foi uma coisa muito louca. Inclusive, a coordenadora daquele orfanato, eu tinha até esquecido esse detalhe, agora contando aqui pra vocês, eu me recordei. Ela falou assim que foi uma coisa muito estranha, porque aquela menina, ela era super arredia, super tímida, ela não era de socializar fácil com as pessoas, então assim, foi muito estranho aquela reação que ela teve quando me viu. Eu também, gente, naquele dia que eu saí daquele orfanato, eu saí com o meu coração pequeno. Eu queria sair levando aquela menina para casa, sabe? Eu queria levar ela comigo, já queria sair com ela adotada dali. Só que aí é que tá. O Eli, ele era uma pessoa assim, nada fácil de lidar. Então, eu já saí daquele orfanato com a ideia de adotar aquela menina, mas eu não sabia como eu ia falar isso para ele. Eu tinha certeza que ele não ia aceitar isso muito bem, mas nossa, aquele sentimento que eu tava por ela no meu coração era mais forte que o medo que eu tinha por ele. Porque assim, gente, naquela época eu tinha medo. O que ele falava pra mim era lei, eu simplesmente baixava minha cabeça e acatava, sabe? Completamente dependente daquela pessoa tóxica. Mas enfim, quando foi à tarde, o Eli chegou do serviço e eu falei assim, amor, eu fui no orfanato hoje, que a gente sempre faz projeto social, e pra você ver que coisa estranha que aconteceu, uma menininha bem petitica me viu e me agarrou como se eu fosse mãe dela. Gente, quando eu tava falando assim, ele já me podou. Ele falou assim, nem termina de falar. Esquece. Jamais eu adotaria uma criança que eu não sei de onde vem, quem são os pais, que sangue que tem. Gente, coisa mais ridícula do mundo, sabe? Eu lembro que naquele dia eu chorei tanto e eu chorei vários dias seguidos, sabe? Eu realmente sofri pelaquela menina. E eu decidi que eu não ia mais visitar aquele orfanato,
porque eu não queria continuar me apegando mais ainda nela e nem também aumentar os sentimentos dela por mim e depois não adotar, né? E eu fiquei sofrendo. Eu cheguei a pensar assim, se eu separar dele para eu poder adotar ela? Só que naquela época, eu não sei hoje em dia, uma mulher solteira não conseguia adotar uma criança, tinha que ter marido. E vice-versa também, um homem sozinho não adotava uma criança. Pois bem, depois de muitos dias sofrendo, chorando, vira e mexe, o Eli me pegava chorando e me enchia o saco, porque é um cara super grosso, machista. Um dia ele chegou com essa ideia da gente fazer uma inseminação, que ele ia me dar a criança. E eu ainda falei assim pra ele, deixa isso pra lá, Eli, eu nunca te pedi um filho. Ele falou, você nunca me pediu, mas tá aí, sofrendo por uma criança que você nunca tinha visto. Eu vou te dar essa criança de uma forma mais grossa. Ele mesmo começou a pesquisar as clínicas de inseminação, começou a pesquisar profissional, começou a pesquisar valores, até que ele encontrou um profissional lá e marcou uma consulta para eu ir fazer os meus exames. Isso sem nem me perguntar se eu queria. Eu que perguntei a ele um dia. Falei, Eli, você quer mesmo ser pai? Realmente você quer fazer essa inseminação? Ser pai de uma criança que não foi gerado, né, do seu sangue? Ele eu vou te dar logo esse filho para você não ficar procurando qualquer um por aí. Desse jeito, gente. Fui, consultei, fiz os meus exames, estava tudo ok. E aí a gente ia marcar a inseminação. Só que quando foi pra gente marcar, ele meio que deu para trás e falou assim que precisava conversar comigo primeiro. Então a gente voltou para casa. E aí ele falou para mim que estava meio indeciso pelo fato de ter um filho que não ia ser sangue da família dele. Ele falava assim que era muito esquisito ter um filho que ele não sabia a procedência, como se fosse uma mercadoria. Gente, aquilo me embrulhava o estômago, mas eu não tinha força, eu não tinha voz, sabe, para falar as coisas que eu pensava para ele. E eu falei novamente para ele, Eli, deixa pra lá, eu nunca te cobrei um filho. E ele, não, a gente vai ter esse filho. E ele ficou matutando isso. Até que um dia ele virou para mim e falou assim, eu tava pensando, o Marquinhos é a pessoa certa. O Marquinhos é forte, saudável, ele gosta de mim, ele mora em outro estado, então nem vai ficar perturbando a gente. Marquinhos é o irmão dele. E eu sem entender nada, porque assim, já tinha passado alguns dias, eu achei que ele nem fosse mexer com a inseminação mais. Falei, a pessoa certa para aquele, você tá falando de quê? Ele falou assim, se o Marquinhos, meu irmão, aceitar, ele vai ser o pai do nosso filho, ele vai doar lá, né, o que precisa doar pra gente fazer a inseminação. Gente, na hora eu chorei de susto, eu falei, você tá ficando doido? Nunca que eu vou aceitar um negócio desse? Você não tá vendo que o povo vai falar e eu mesmo, engravidar do meu cunhado, eu não aceito. Ele falou assim, eu não tô perguntando se você aceita, eu tô falando que ele vai ser o pai do meu filho e ponto final. Se ele aceitar, tá fechado. E assim, gente, a família do Eli, eles sempre tiveram muita pena dele por causa desse fato, sabe? Dele nunca poder ser pai, né? Todos os irmãos e irmãs tinham filhos, o Marquinhos não, porque na época ele era solteiro, que é o irmão caçula. Então eles ficavam remoendo isso mesmo que o Eli nunca tinha dito. O Eli nunca tinha reclamado para ninguém. E na verdade, eu acho que ele nunca quis ser pai. Eu acho que ele inventou isso meio para, sei lá, para me implicar, para me atingir de alguma forma, porque eu tinha me apaixonado pelaquela criança, eu não sei. Eu sei que ser pai não era o sonho dele. Mas a família dele tinha pena dele por causa disso. Então, assim, quando ele foi e propôs pro Marquinhos, ligou pro Marquinhos e falou essa história absurda, ele falou assim, tudo bem, Eli, se você quer o seu filho, né, eu vou te doar o material para você fazer a inseminação aí. E eu lembro que ele falou assim no telefone, mas tem um detalhe, Marquinhos, eu não quero ser rondando aqui não, eu não quero que você venha visitar, fique vendo meu filho, não, você vai ser o tio e ele nunca vai saber que você doou os materiais, não, essa história vai morrer aqui. Ele, não, tudo bem, não tem problema, pode ser assim. Inclusive, quando o Marquinhos foi doar, ele assinou um termo, né, onde ele abria mão dos direitos dele como pai. Só que assim, a vida não é um conto de fada. Na teoria, tudo é fácil, né? Tudo é simples. Só que quando é na prática, a história já muda de figura. O que acontece? Quando o Reniel, meu filho, nasceu, gente, ele nasceu cuspido e escarrado, o Marquinhos. Idêntico,
muito parecido. E aí a minha sogra, indignada demais por ele parecer o Marquinhos, pegou uma foto do Reniel e mandou para o Marquinhos. Isso, o Reniel tinha 3 dias de nascido. Quando o Marquinhos viu, o Marquinhos ficou louco, me mandando mensagem que ele ia viajar, né, para poder ver o filho. E eu já falando, ele não é seu filho, mas não escutou. Comprou passagem, viajou para onde a gente morava, que era em outro estado dele. Você lembra de eu falar, né, que o Marquinhos não morava no mesmo estado que a gente, para poder ver o filho. Quando ele viu o Reniel, gente, aconteceu com o Marquinhos a mesma coisa que tinha acontecido comigo e aquela menina no orfanato. Ele apaixonou. Ele ficou louco pelo filho, louco, louco, louco. Quando ele pegou o Reniel no colo, ele chorou. Gente, ele ficou babando no filho. Quando ele viu, né, aquela conexão dos dois ali, que o Marquinhos tinha apaixonado pelo filho, ele tomou o Reniel do colo dele e já falou logo: olha, você é só o tio, vai embora agora e não volta aqui pra casa mais não. Só que o Marquinhos, ele não foi embora. Ele passou vários dias lá no nosso estado visitando o meu filho. E o que acontece? Ele foi se apegando mais. Então aí começou a briga. Porque queria ter direito de conviver com o Reniel. Ele chegou a propor pro Eli: olha, ele nunca vai saber que eu sou o pai. Ele vai achar que eu sou o tio, mas eu quero mudar pra cá. Eu quero conviver com ele. Mas o Eli não aceitou de jeito nenhum. Então, o Marquinhos decidiu partir para a justiça, porque como ele tinha assinado aquele termo, ele queria saber na justiça se tinha alguma coisa para poder fazer. Nisso ele arrumou um advogado, gente, muito bom advogado, e ele e o Eli travou uma briga, tanto judicial quanto física. O Marquinhos queria visitar o filho e o Eli não queria deixar, falava assim que quando a justiça determinasse, talvez ele poderia ver o menino, enquanto isso não, sabe? Eu que ficava no meio desse fogo cruzado, quando ele ia trabalhar, ou eu tinha certeza que ele ia demorar a voltar, eu deixava o Marquinhos ver o Reniel, porque assim, eu via o amor dele pelo filho, eu não podia proibir aquilo, sabe? Mas era tudo nas escondidas. Bom, depois de uma longa batalha judicial, quando o Reniel estava com 1 ano e meio, o Marquinhos ganhou o direito de ter a guarda compartilhada, porque o advogado dele, gente, era tão bom que ele achou uma brecha lá onde falava assim que o que a gente fez não era muito certo. Eu não sei explicar muito bem para vocês, não, até porque tem muitos anos, né? Mas parece que pelo fato do Marquinhos ser irmão, aquela doação foi meio ilegal, uma coisa assim. Se alguém souber mais, deixa aqui explicando, porque eu não lembro direito. Eu lembro que teve uma coisa assim. Por causa disso, aquele termo que o Marquinhos assinou, né, abrindo mão do direito de ser pai do Reniel, não valia. Então, o juiz determinou que era pra gente ter guarda compartilhada. Era pro Reniel ficar 15 dias comigo e 15 dias com o Marquinhos. Só que essa história, ela não acabou aí. Essa história, na verdade, ela começou a partir daí. Durante essa longa briga judicial, eu me aproximei muito do Marquinhos. Por causa daquilo, de eu ficar nas escondidas, acobertando, né, para ele ver o filho. E também pelo jeito que ele sempre tratou o filho, pelo amor, sabe? Pela gama que ele estava lutando pelo filho. Aquilo me deixava encantada. Que mãe que não gosta de ver isso, né? Nossa, um pai lutando pelo filho daquele jeito. Uma vez, o Reniel estava com 8 meses... E aí ele tinha ido trabalhar, né? E eu liguei pro Marquinhos falando assim que ele poderia visitar o filho. Nesse dia, do nada rolou um beijo entre a gente, tipo assim, do nada. Só que depois desse beijo, tudo mudou. Aí sempre que a gente ficava sozinha, acabava rolando e a gente ficava e isso ia se estendendo. Por outro lado, o que estava acontecendo? Depois que o juiz determinou a guarda compartilhada, o Eli, ele mudou completamente com o Reniel. Ele passou a ficar agressivo, ele passou a ficar indiferente, sabe? Ele batia no menino, gente. Um menino de um ano e meio. O que um menino de 1 ano e meio entende? Parece que ele queria descontar no menino o fato dele ser obrigado a deixar o irmão fazer parte da nossa vida. Sendo que eu cansei de avisar Eli, essa história não vai dar certo. Até que um dia,
O Reniel, ele tava com 2 anos e 1 mês, mais ou menos, muito pequenininho. Ele tava brincando com a guitarrinha que a minha mãe tinha dado para ele. Essa guitarrinha fazia muito barulho. E nisso ele tava vendo o jornal e toda hora ele ficava berrando com o Reniel para ele poder parar de tocar aquela guitarrinha, tipo, toda hora. E ele berrava horrores. O Reniel não entendia nada, né, gente? Uma criança de 2 anos e pouquinho é um bebezinho ainda. Teve uma hora que o Eli berrou muito e o Reniel parece que ele assustou, sabe? Que ele não tinha esse tipo de atitude agressiva. Ele saiu muito bravo, muito assustado e começou a bater a guitarrinha na mão do Eli. Gente, nesse dia o Eli bateu tanto nele, o Eli quebrou aquela guitarrinha no meu filho. O bichinho ficou suado, molinho. Eu pensei que ele ia acabar com ele. Eu tive coragem, eu tomei o meu filho dele e eu ainda ganhei umas lapadas para não pegar nele. Nesse dia eu liguei pro Marquinhos, eu contei tudo que tinha acontecido. Ah, eu esqueci de contar pra vocês, gente, a minha história é tão detalhada que eu pulei uma coisinha aí, né? Quando o Marquinhos decidiu brigar pela guarda do Reniel, ele mudou pro estado que a gente estava morando. Ele alugou uma casa lá, arrumou serviço lá e ele se mudou para lá. Porque ele sabia que para ter a guarda compartilhada do Reniel, ele tinha que morar no mesmo local que a gente, né? Mas voltando para a história agora. Eu liguei para ele, contei tudo que o Eli tinha feito e imediatamente ele foi bater na nossa casa. Saiu no braço com o Eli, os dois brigaram feio mesmo. E ele virou para mim e falou assim, você quer ir embora daqui? Você quer ir morar comigo? E eu falei, quero. Fui lá, peguei umas coisinhas minhas, umas coisinhas do Reniel e eu fui morar com o Marquinhos. Nisso, no estado que a gente morava ainda, que eu me casei e morei com o Eli. Só que logo depois, né, que a gente estava morando junto lá, viemos embora pra cá, que é o estado que o Marquinhos morava antes. Depois disso, gente, o Eli nunca mais quis saber do Reniel. Parece que esqueceu, sabe? Brigou porque não queria o filho com o irmão e depois, nunca ligou para saber como o menino tava, nunca mais falou com a gente. Mas também não faz falta não. O meu filho não poderia ter pai melhor do que o Marquinhos. Se tem uma coisa que eu agradeço o Eli, é isso, sabe? O pai maravilhoso que ele escolheu para o meu filho. E de quebra, ainda ganhei um marido carinhoso, bondoso, amoroso, coisa que o Eli nunca foi para mim. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que história cheia de reviravoltas, hein? O cara, por causa de uma ignorância besta, né? Por causa de uma arrogância até, acabou jogando a própria mulher nos braços do irmão. Eu sei que muita gente vai falar, gente, você tá passando pano pra traição, o que ela fez não foi certo, ficou com o irmão enquanto tava com ele. Gente, não foi. Traição é traição e não tem desculpa. Porém, existem situações e situações, né? Veja bem, o cara já era um cara totalmente tosco, machista, um cara preconceituoso, né? De não querer adotar a menininha, que, tipo, eu fiquei com muita pena, porque claramente a menininha tinha adotado a mulher, por não saber a procedência da menina. O cara não queria ser pai, né? Ele inventou essa história de inseminação só porque ele ficou claramente com raiva da mulher ter apaixonado pela menininha. Então, assim, vou ser real, me julguem, mas ele mereceu sim. Na minha opinião, ele mereceu. Ainda bem que essa mulher teve o filho com o outro irmão e não com ele, né? Que pelo que ela falou aí, é um cara maravilhoso, que deu atenção, o amor, cuidou dos dois da forma que o Eli provavelmente não faria. Enfim, me julguem, mas é a minha opinião. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha, ajuda demais, se inscreva. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga no Instagram. É esse que tá aparecendo aí, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é nesse e-mail também que eu vou deixar na sua tela. Lembrando que o canal, gente, é interpretação de histórias de vida. Não é conto adulto, histórias né? Histórias picantes, não. É interpretação de história de vida. E as histórias que eu interpreto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Perdão, sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém.
é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!